Galera, se você vende ainda dropshipping, infoproduto, prestando serviço aí dentro, vive reclamando, não está conseguindo ganhar dinheiro, fica aqui nesse vídeo que eu acabei de descobrir uma coisa com IA que está ajudando bastante a gente aqui a implementar e conseguir gerar mais valor para o nosso cliente e não ficar preso ali dentro dessa corrida de R$ 300 por mês para fazer implementação de IA para os clientes ou viver ali dentro pegando uma beiradinha, um take rate de algum produto de dropshipping que às vezes a gente tem milhares de reembolsos ou até mesmo um infoproduto que todo mundo hoje em dia simplesmente vai lá, compra, pede reembolso, sobe no GPT e depois tem um assistente. Beleza? Então vamos lá, vamos ficar aqui nesse vídeo. O que eu estou falando aqui para vocês? Vamos à primeira etapa, né? Quantas empresas hoje a gente tem no Brasil? Vamos colocar que a gente tem as 23 milhões de empresas no Brasil e alguns relatórios, alguns análises que eu já vi, cara, é menos de 5% das empresas que já começaram a implementar inteligência artificial de alguma maneira. Eu não estou nem dizendo que a gente precisa ser AI first, né, que é colocar inteligência artificial como primeiro lugar dentro da empresa, mas eu estou falando simplesmente de conseguir integrar, colocar automações, colocar inteligência artificial em etapas onde vai tirar gargalos, aumentar o tempo das pessoas e tudo mais. 5%, vamos jogar alto. Então, assim, existe um universo gigantesco de empresas onde a gente consegue pegar, gerar valor. E aí, do seu lado, provavelmente, se você não tem ainda, você deveria ter um plano de quanto é que você quer faturar. Qual que é hoje na sua cabeça, quanto que você gostaria de faturar? Não sei se você já fez esse planejamento. Se não, tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Mas voltando aqui, indo direto ao ponto principal. Se hoje essas pessoas, hoje a gente vive nessa luta no dia a dia, porque é aquela, né? Do mesmo jeito que aparece vídeo para você, que agora saiu o Nano Banana, GPT, o novo Cloud, o novo Manus AI, o Facebook acabou de comprar o Manus AI, agora tudo vai ficar integrado e tudo mais. Isso não aparece só para você, tá? Isso aparece para o seu cliente também, para o seu possível cliente, o seu lead ali do outro lado. E aí o que acontece? Na cabeça dele você custa R$ 200. Porque se o Gemini custa 50, então você vai custar no máximo R$ 200 para ele por mês. É isso. Então assim, não adianta você ficar lutando contra a sua irrelevância. E aí, como que a gente faz para conseguir ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro? É conseguindo gerar valor. Onde que a gente consegue gerar valor? É o que eu já vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Então eu tô com a minha colinha aqui atrás para começar a me ajudar a fazer algumas análises. Se a gente hoje vai implementar um chat, vamos colocar, nem chatbot, né? Um chat de IA para algum cliente, para ajudar eles numa recepção, qualificação, transferência de lead e tudo mais. Se a gente conseguir cobrar bem desse cliente hoje, eu estou pegando bench de mercado brasileiro, se a gente cobrar bem, você vai estar cobrando R$ 1.500 por mês, beleza? Para fazer apenas uma implementaçãozinha ali de IA, você vai cobrar um setup, vamos falar de R$ 2.000, R$ 3.000 e uma mensalidade de até R$ 1.500 por mês para esse cliente, dependendo do volume que ele tem. Se você for um bom desenvolvedor, programador e entende bastante de IA, você vai conseguir ter lucro, que é o quê? É conseguir fazer com que sua infraestrutura seja barata. Agora, se não, se você ficar usando ferramentas de terceiro, aí você já começa a ter um pouco mais de dificuldade, você já começa a entrar mais no oceano vermelho ali dentro, porque você vai pagar R$ 500 numa ferramenta, cobrou R$ 1.500 por mês, a margem já começa a ficar um pouco apertada, se você, dependendo de como que você fechou essa relação com o seu cliente, não sei se for uma relação de recorrência, um escopo muito aberto, já falei disso também aqui nesse canal, se você deixou esse escopo seu muito aberto, provavelmente você vai ter problema com esse cliente. Então assim, no final do dia, na hora que você for colocar na ponta da caneta, você vendeu um bot para o seu cliente, uma IA para o seu cliente, onde o seu valor agregado ele está simplesmente ali naquela tarefa terceira, que é esperar a recepção do cliente, alguém chegar e tudo mais. Se o seu cliente não tem volume suficiente, ele vai cancelar com você no outro mês, ou eu estou indo para o melhor cenário, você cobrou R$ 1.500. Aí agora vamos para o cenário real. Geralmente, a galera hoje está cobrando 500 por mês. E aí eles vão lá e pegam uma ferramenta mais simples e tudo mais, ou até mesmo tentam implementar usando o próprio N8N, somando tudo ali dentro, esse cara ganha R$ 200. Cara, e aqui começa a morar o grande problema, né? É melhor nesse caso, talvez, se arrumar até um emprego, porque senão não vai fazer sentido você continuar ali dentro desenvolvendo e escalando isso daí. É muito pouco dinheiro para muito trabalho. Não à toa, todas essas mesmas ferramentas que eu acabei de falar, Manus, Cloud e tudo mais, eles estão entendendo que é melhor eles irem pelo caminho de facilidade para esse cliente, para ele mesmo implementar todo esse fluxo,
do que você ficar vendendo isso como serviço. Beleza? Então agora a gente já começou a entender isso daqui. Cara, se você vai ficar na luta, na guerra desses milhões de empresas lutando por algo que um SaaS ou até as Big Techs vão entregar já para o seu cliente, você vai sempre voltar a estaca zero. É aquilo, né? Se você hoje está num jogo de volume e escalonando ali dentro sua operação, você vai sempre ficar refém a ferramentas de terceiros. E Marcos, como que é o que você agora descobriu que vocês estão desenvolvendo aí dentro da sua empresa para vocês conseguirem crescer tudo isso daí? Ao invés da gente vender IA dessa maneira, eu comecei a intitular um novo nome. A gente começou agora a desenvolver aqui sistemas operacionais. O que é um sistema operacional? Cara, hoje dentro do seu computador você tem um sistema operacional. Você para escrever num bloco de notas dentro do seu sistema operacional, você ali dentro acessa um browser para você acessar a internet, tudo isso é um sistema operacional. Nos anos 2000, as empresas tinham muito orgulho de simplesmente falar assim, cara, você precisa vir aqui na minha empresa para conhecer o meu sistema. As pessoas tinham muito orgulho de ter os próprios sistemas. Mas o que aconteceu? Começou ali dentro de 2010 para frente, a gente viu o SaaS, o HTTPS, tudo isso daí fez com que mudasse o mercado, né? Porque a gente começou a ter mais segurança, veio os métodos de pagamentos, então veio o boom do SaaS e tudo mais. E as empresas que tinham os próprios sistemas começaram a ficar obsoletas porque começou a ficar muito difícil o desenvolvimento. O desenvolvimento web estava mais fácil. Então, vamos sair dos anos 2000, onde as pessoas tinham as próprias empresas, os próprios bancos de dados, fomos para um monte de startup com browser ali dentro, só que o problema ainda não foi resolvido. Quando eu, dono da minha transportadora, lá nos anos 2000, eu tinha o meu sistema, eu consegui integrar isso na contabilidade, ele já estava integrado nas minhas planilhas, no meu time de vendas, ele estava integrado em tudo. Ah, mas hoje em dia a gente tem ERP e que isso e aquilo. Os sistemas dos anos 2000, os caras tinham muito menos problemas do que eles têm hoje em dia, porque era objetivo ali dentro, era feito para aquela empresa. Então os desenvolvedores, os programadores da época, fazia para cada empresa. Não à toa, os programadores na época também não ganhavam dinheiro. E esse era o grande problema, por isso a maioria dos programadores que eu conheci ali nos 2010 foi para o marketing para conseguir ganhar dinheiro. Porque começou a ficar tão difícil para a gente, porque era quase o trabalho hoje em dia do social media. Era mais ou menos esse do programador. Beleza, acelerando tudo isso e vamos lá agora para o nosso sistema operacional. Como é que a gente faz hoje para gerar valor para o nosso cliente? Ao invés de você vender o sistema de bot de IA ali dentro para o seu cliente, cria um sistema operacional para ele. Você vai vender para ele o que ele tem hoje nessa operação e você vai conectar dentro do bot, de um sistema operacional que você criou. Então se hoje ele recebe mensagens através do Instagram, através do WhatsApp, ele tem 4, 5 canais de WhatsApp, junta tudo isso, lembrando, o produto final ainda é a mesma IA de conversação. Você vai juntar tudo isso num único canal usando alguma ferramenta. Ferramenta que eu vou indicar, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Então, beleza. Deixa eu só anotar aqui tudo isso. E aí, esse cara, ele agora, você está fechando com ele não mais uma IA de conversação. Você está fechando com ele agora um sistema operacional para a empresa dele, onde você vai pegar e você vai vender um escopo inicial de conversação. Está vendendo o sistema operacional para o sistema inicial de conversação. Tudo que tiver de conversação na empresa dele vai estar dentro do sistema operacional dele, da IA dele. E como que a gente vende isso? Cara, daqui a um ano, quando todo mundo tiver um monte de IA, você já vai ter a sua. É o seu banco de dados, é a sua inteligência, é a sua própria análise de dados. Então assim, na hora que o mercado começar a acelerar, que o Manus AI for cobrar R$50 por mês para você integrar tudo isso daí lá no Meta e no Instagram, você já vai ter aqui sua própria IA. Até lá, você vai estar me pagando aqui dentro os seus R$2.000, R$3.000 por mês para eu manter seu sistema operacional ativo. Por quê? Quando a gente entra na empresa como o sistema operacional dele, a gente conseguiu gerar valor. É o mesmo trabalho, só que como você ofertou ele de um jeito diferente. O cara agora, você sai da caixinha desse cara de conheça agora o Nano Banana, o novo GPT. Você sai daquela gritaria que a gente vê hoje nas redes sociais para algo muito mais profundo, e vamos colocar assim, né, complexo, porque realmente você vai precisar sistematizar antes o mental que esse cara tem lá dentro dessa empresa dele, para depois você começar a ofertar ali dentro a entrega. No fim do dia, a entrega é a mesma, mas o que mudou foi a oferta que você criou para o seu cliente.
beleza? Se você, cara, quiser agora começar a raciocinar ali dentro, quantos clientes que você já tem aí, quais clientes que vocês já operaram na sua empresa, que você consegue mudar todos eles para seu novo produto chamado sistema operacional, você vai começar a perceber o quanto de dinheiro você está deixando na mesa e o quanto desses clientes agora que a gente pode começar a reestruturar tudo isso daí para desenvolver esse grande sistema. Esse cara agora vai ter a própria IA. Se você não sabe ainda desenvolver IA, eu vou deixar o link aqui da nossa comunidade. Entra lá, toda semana a gente tem live e a gente ensina vocês. Fechou, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo.